Oi, gente, quando começarem a entrar. Oi, oi. Pessoal, estamos voltando. Tananana. Digam se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, se eu estou quadriculada ou se eu estou com a minha cara de bolacha aqui na telinha do seu celular ou computador ou o que for. Por favor, me mande informações. Paula, teu positivo aqui tá tudo certo, que eu não estou quadriculada. Estou com a minha cara de bolacha e minhas bochechas. Ainda que eu tô piadista hoje, né? Tô só brincando. Oi, gente, desculpem o transtorno, mas sejam bem-vindos de volta à nossa live terapia. Obrigada, Paula. Julie, linda, é você. Gente, a Julie é professora de yoga. E eu tenho que começar a fazer yoga com a Julie. E vou mandar notícias sobre isso. Teremos live sobre yoga também. Agora estou falando aqui numa live terapia, tá, Julie? Você não se escapa mais. Não fuja mais de mim das minhas lives, por favor. Mas antes, agora, né, falando a verdade. Isso era só para colocar uma leve pressãozinha na Julie. Mas antes eu vou fazer uma aula de yoga. Depois nós falaremos sobre, porque eu quero contar a minha experiência, né? Melhor do que falar sobre o assunto é falar com propriedade, com conhecimento. Então, farei, tá, Julie? Farei, sim. Desde que você não exija muitas posições mirabolantes de mim. Brincadeiras à parte. Fer, tá por aí? Me avisa quando tiver, manda uma solicitação. Oi, pessoal que tá entrando de novo. Desculpem de antes. Fer tá por aí já. Tadã! Agora sim. Oi, oi. Deu certo Oi. agora, né? Vê minha cara de bolacha, Fer, ou só alguns quadradinhos? Não, agora tá perfeito. Teu rosto é lindo. É uma carinha de bolacha, né? Traquinas. O que seria uma bolacha traquinas, Juju? Fer, tu não sabe o que é uma bolacha traquinas? Eu sei. Eu quero saber Então, quando tu te descreve assim, o que tu quer dizer pra mim. que é uma bolachinha bonitinha, redondinha, fofinha, Ah, lindinha. então tá. Por que foi legal essa pergunta, Juju? Porque quando a gente fala algo pra alguém, nós estamos falando partindo do nosso filtro. Então, daqui a pouco, quando a Juju fala isso, pra mim, Fer, no meu filtro, eu sinto que ela tá fazendo algo pejorativo com ela. Mas isso é o meu filtro. Uhum. Então, se ficar algo por trás disso, em que a Juju tá querendo dizer algo pejorativo em relação a ela, e eu disser, sim, você é uma bolacha, eu vou concordar com uma crença limitante tua. Por isso que eu te Talvez pedi indiretamente. o que quer dizer isso, tá? E tu me disse, uma coisa fofinha, amadinha. Eu disse, então tá, então eu tô vendo isso também, porque eu te vejo com muito bons olhos. No meu filtro, tu é uma pessoa linda por dentro e por fora, de uma doçura incrível. Então, quando tu falar, se tu falou que era uma bolacha, traquinas, eu também me veio uma coisa doce, aquela boquinha sorrindo, né? Então, tudo bem. Por isso que é bem importante a gente perceber quando a pessoa fala algo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Fer, aconteceu uma coisa horrível. E eu pergunto, o que que é horrível para ti? Porque o horrível, ele também é de cada um. Vai sempre partir, o alho é bom ou é ruim? A camisa do Grêmio é legal ou não é? Então, se há um gatilho negativo, e aí nós falávamos de gatilho antes, né, Juju, quando deu aquela travadinha. Então, se há um gatilho, eu preciso perceber se ele é positivo ou negativo. E aí, quando deu aquela travadinha, nós estávamos falando, eu estou tagarela sempre. Aí, no dia que eu não estou, alguém me diz. E aí, se eu me conhecer,
eu vou dizer assim, pois é, hoje eu tô mais introspectiva porque eu estou pensando num projeto. Ah, hoje eu tô mais introspectiva porque ontem o meu namorado fez tal coisa. Ah, porque eu estou pré-ocupada com um compromisso de trabalho. Só que quando eu não me conheço e chega algo externo e diz, ah, por que que tu é tão tagarela e hoje tu tá quietinha? Isso já vai me dar um transtorno, já vai me dar um conflito. Porque eu não me conheço, e aí eu vou começar, meu Deus, será o que que foi? Será que tá todo mundo vendo? Será que eu já tô sendo rejeitada? E daí... E se eu souber por quê? Olha só, ninguém na Terra precisa estar todo o tempo bem do filtro dos outros. Porque talvez o ser tagarela, muitas vezes, tu ocupa a mente com algo para fugir de alguma coisa. Porque preciso de barulho para não precisar ouvir meu silêncio. Então, talvez o dia que tu fale mais seja um dia que tu não esteja tão bem do que um dia que tu tá mais introspectiva e tá mais tranquila, tá menos ansiosa, tá mais no aqui, no agora. Então, é muito relativo. Por isso a importância de a gente perceber as características da personalidade. Porque aí os fatores externos, eles não nos atormentam. Eles fazem com que a gente possa, aos poucos, ter mais autoconhecimento e que eu possa exteriorizar isso. Fer, a nossa personalidade, ela é formada por emoções? Sim, emoções primárias, né? Emoções primárias. Até a gente falou, assistiu o filme divertidamente, né? São emoções primárias. E aí depois a gente vai descambando essas emoções, que nós vamos chamar de distorções. E aí muitas vezes a gente está pensando que é uma coisa e na verdade só é algo muito distorcido disso. Né? Ansiedade. Ansiedade tem esse nome, mas ansiedade é medo. Ansiedade é excesso de futuro. É excesso. Olha só, toda a escassez vem de um excesso. Todo excesso vem de uma escassez. Então, o excesso de futuro, o excesso de medo descamba em ansiedade. E são pessoas que têm dificuldade em lidar com o passado. Então, para fugir do passado, elas estão querendo pensar que amanhã vai ser melhor. Que depois que eu tiver tal coisa, não vai mais ser assim. Porque está fazendo a fuga do passado, não está querendo encarar. E esse amanhã nunca chega, né, Fer? Amanhã nunca chega. Na verdade, Porque pode até chegar o que espera, mas aí vai querer outra coisa, e assim, outra, e sucessivamente. Isso aí, Juju. E uma crença muito fácil da gente mapear sobre isso é quando a gente fala sobre dinheiro. Quando a gente fala sobre dinheiro, as pessoas pensam que quando elas ganharem mais, elas vão organizar isso. E não é uma verdade. Porque quem não sabe lidar com pouco, não sabe lidar com muito. Então, quando a gente percebe que não sabe lidar com dinheiro, não é a quantidade do que a gente ganha, e sim a forma com que a gente conduz essa energia. E quando eu começo a perceber que eu não lido bem com a energia do dinheiro, porque eu tenho crenças limitantes em relação a isso, não importa quanto eu vou ganhar. Se eu não vibro bem com esta energia, não é a quantidade. Então, Juju, precisamos mapear essas crenças. E aí a gente falou, e aí nas questões que tu colocou, né? A inteligência emocional, a inteligência instintiva, a inteligência racional. Nós temos as três. Nós Fer, todos temos as três. Oi. eu vou aproveitar para a gente falar sobre cada uma delas e eu abri o meu Instagram aqui, tá, no computador, e eu vou votar na minha, se eu tenho essa emoção ou não, tá, para ver qual é o resultado atual da enquete, que daí a gente Tá vai. legal. Então, ó, a gente tem primeiro a primeira questão. Você tem inteligência emocional? Eu acho que eu tenho. Não sempre, mas eu tenho, então vou no sim. Ai, cadê a resposta? Mas a maioria das pessoas votou que não. 56% dos votantes votaram que não tem inteligência emocional, mas que queriam. Eu estou dentro dos 44%, tá? Vamos ver inteligência instintiva. Então eu vou votar sim, eu tenho. De novo, mais votaram que não tem inteligência instintiva. 55% disse que não, mas que queria ter.
E eu estou dentro dos 45%. Por fim, a inteligência racional. Eu não sei se eu tenho inteligência racional. Eu vou não sei, talvez, tá? E eu estou junto com a grande maioria, 82% dos votantes disseram que não tem inteligência racional. Não sabem, talvez, como eu. Somente 18% disseram que tem. Fer, a partir disso, para quem está nos assistindo, qual é a diferença das três? Inteligência emocional, instintiva e racional. O que quer dizer cada uma delas? Então vamos lá. Na verdade, nós todos temos as três. Porque cada uma delas é trabalhada em uma parte do cérebro. Então nós temos todas. A grande questão é a seguinte: nós temos uma como predominante, outra como de apoio e a outra como se ela fosse encapsulada. Como ela tá ali. que a gente não que a gente menos trabalha, tá bem? Então cada um de nós trabalha a nossa personalidade dentro de uma delas como predominante. Só que o que acontece com essa inteligência? E isso é muito interessante a gente falar, tá? Porque nós todos temos. A questão é se nós sabemos lidar com ela. E aí que é a grande questão. Nós todos temos as três. A grande questão é qual delas é a predominante? Qual delas é a que eu mais uso? E qual delas é a que eu menos uso? E de que forma eu uso isso, tá bem? Então, e aí eu falei, Juju, se tu quiser a gente fala de uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu amo e trabalho como instrutora, que é de Eneagrama, né? Que são a formação da nossa personalidade, as nossas inteligências, tá? Então, na verdade, e Bert Hellinger agora, que eu estudo as constelações, ele trabalha também em inteligência espiritual, tá? E aí é um outro nível. E tá tudo bem. Então vamos lá. A inteligência instintiva, ela é a parte do nosso cérebro que é a parte reptiliana, que é o nosso instinto, que é a nossa intuição. Ela fica lá na base do nosso cérebro, tá lá na amígdala cerebral. Então esse lugar, Juju, é onde a gente trabalha os nossos impulsos de manter a vida, por exemplo, né? Se vai cair algo, a gente faz assim. Ou aquela fome que a gente tem. E essa inteligência, ela dispara, ela trabalha na emoção que chama a raiva. Então, a nossa inteligência primitiva, instintiva, no cérebro reptiliano, que é a base do nosso cérebro, ela vai trabalhar a raiva. Aí, a gente vai ter isso lá na base do cérebro. Aí, nós vamos ter os dois lados, os dois hemisférios. O hemisfério emocional e o hemisfério racional. No hemisfério emocional, a gente vai ter o passado, a vergonha. E no hemisfério racional, a gente vai ter o medo, o futuro. Então, nós temos nossos neurônios cerebrais, as nossas sinapses, dando choquinhos, né? Que são essas sinapses, esses contatos que os nossos neurônios fazem, sempre entre as três inteligências. E uma delas vai ser a base da nossa personalidade. Fer, como a gente faz para descobrir qual das três inteligências é a base da nossa personalidade? Olha a outra pergunta aí, né? Tranquilinha essa aí. Super tranquilo. Super tranquilo, a gente descobre, encontra a nave, sobe e vai. E vai. Tchau. E daí a gente fica aqui só assim, ó. Então, na verdade, Juju, existem várias ferramentas, né? Vários tipos de terapia, hoje o coaching trabalha bastante isso, mas a ferramenta que fecha mais com o meu coração, que é a que eu uso, tá? É o Eneagrama. E também, como eu estudo um pouquinho de fisiognomonia, do desenho do rosto, né? E o formato do corpo também me ajudam a perceber o do outro. Mas primeiro a gente precisa perceber o nosso, né? Não tem como eu perceber nada no outro que eu ainda não tenha conhecido em mim. Então, quando eu começo... Pode falar.
Não, não, pode concluir. Então, quando eu começo a perceber como a minha personalidade se baseia, qual é a minha emoção primordial, a minha emoção de base, eu consigo começar a montar esse quebra-cabeça que é a minha personalidade. Por isso que dentro do Enneagrama, que é a ferramenta que eu mais gosto, que eu utilizo, nós não... Nós instrutores de Enneagrama, a gente não tipa, né? A gente deixa que a pessoa vá aos poucos se descobrindo, assistindo o seu personagem, né? Como o Sartre sempre diz que eu gosto muito de indicar esse livro, A Transcendência do Ego. O quanto eu percebo com a minha consciência, eu assisto o meu personagem. Então, é uma forma gostosa de a gente ir se descobrindo, o autoconhecimento, percebendo essas emoções que são a base para todas as outras. É até, Fer, a primeira pergunta da minha enquete, tá? Eu vou aproveitando e tendo elas por base, viu? Porque é o que a gente combinou. Na verdade, eu pedi pra Fer, gente, eu entrego aqui mesmo, né? Eu pedi pra Fer perguntas que a gente poderia lançar numa enquete hoje antes da live pra instigar o pessoal já começar a pensar, se perceber, enfim. Qual incomodaria um pouquinho mais? E a partir dessas, também foram perguntas que me fizeram pensar, né, Fer? Quando eu escrevi, eu logo escrevia e pensava, tá, o que eu responderia nessa daqui? De que forma que eu buscaria responder? E a primeira delas é: você conhece qual emoção predomina na sua personalidade? Que é dentro desse assunto, né, Fer? E nesse caso também a maioria votou que não conhece. Eu, na verdade, coloquei sim, sei sim, e acho que não. E a maioria votou para acho que não, 62% das pessoas que participaram da enquete. Então, de novo, né? Talvez por essa dificuldade, não sei se dificuldade é a melhor palavra, de descobrir, de fato, toda essa busca interior. É por isso que a maioria das pessoas não sabe qual é a emoção que baseia a sua personalidade? Juju, e até porque a gente tem as distorções, né? E tá tudo bem, faz parte. Nós temos as distorções. Então, uma forma legal de a gente fazer é presta atenção no que é um desafio para ti. Tá? Então, vamos pegar isso que a Juju falou sobre falar. A Juju disse que ela é tagarela. A Fer também vem aqui na live e fala. Então, se alguém pensa, eu tenho dificuldade em falar. Tenho dificuldade em falar, não estou dizendo aqui no Instagram. Né? Dificuldade em falar com as pessoas, dificuldade de me comunicar, enfim. Traz para tua consciência uma dificuldade. E tenta perceber por que tu não consegue. Por que isso é uma dificuldade? Eu sinto vergonha? Eu sinto medo? Eu sinto raiva? E a gente começa a se perceber. Porque essas três, Juju, são as emoções primárias, onde nós desenvolvemos a inteligência, onde nós desenvolvemos a personalidade. Tá? E o que é legal a gente falar sobre a palavra personalidade? Né? A palavra personalidade, ela já diz som. É a máscara, né? É por onde sai o som. Por onde eu me mostro para o mundo. Então, a personalidade nada mais é as ferramentas, as crenças que eu desenvolvi para me mostrar no mundo. E ela sempre vai ser baseada nessa emoção primária, que vai estar entre vergonha, medo e raiva. E o que acontece, Juju? Muitas vezes a gente fica dizendo que isso é por medo. E nem é medo. Isso é uma raiva. Só que nós não percebemos. Porque é tão automático justificar tudo por tudo, ou porque disseram que era assim, ou porque uma vez eu li, que a gente não aprendeu a olhar para dentro e tocar exatamente. Poxa, por que eu desenvolvi essa crença? Por que eu desenvolvi esse comportamento? Com que emoção eu baseei a personalidade para desenvolver isso? E aí seria nesse momento do tocar, né? Que é quando a gente para e olha o nosso personagem. A gente, de fato, tira a máscara e encara ela, né? Onde a gente faz talvez essa conversa mais frente a frente, né, Fer? Eu vou aproveitar só pra gente não sair do tema das três palavras, e eu vou também falar enquete já, que daí a gente já fala sobre todas, tá? Das inteligências, então, você sente raiva? 79% votou que sim.
e 21% votou que não. Você sente vergonha? 90% votou que sim e 10% votou que não. E você sente medo? 93% votou que sim. Votaram que sim, né? Olha que português lindo. 93% votaram que sim. E 5, agora já 95. Alguém já veio e votou enquanto eu falava. Peraí. 95% votou que sim e 5% votou que não. E no final a última pergunta foi se as perguntas anteriores fizeram elas, quem votou, né, os votantes pensarem um pouquinho. E vamos ver, porque saiu aqui. Sim, muito. 86% votaram que sim, que pensaram. Então, Fer, tanto de raiva, medo e vergonha, a maioria, né, a maior parte dos votantes votou que sim, que sentem isso. E é a partir disso, então, que a gente pode buscar se conhecer, buscar identificar onde estão as nossas, talvez, os nossos pontos específicos de emoção, de personalidade. O segredo, assim, não é um segredo, né? Porque isso é difícil perguntar. Mas no dia a dia, como a gente faz para identificar isso? Ou como saber qual é o momento que eu tiro a máscara e eu olho ela? Então vamos lá. Primeira coisa, Juju. Que bom que a maioria respondeu que sim, porque todos nós sentimos todas elas. Todos nós. Então, quem respondeu que não, já tem um fio da meada. Aonde eu sinto vergonha, se eu respondi que não, medo, se eu respondi que não, raiva, porque aí eu tô usando uma distorção disso. Porque todos nós sentimos as três. Elas são inerentes à condição humana. É como dizer que nós não sentimos fome. Então vai ter aquela pessoa que não come, que não tem muito apetite, mas aquilo ali já tem alguma distorção. Porque alguma emoção está distorcendo a fome. Porque não tem como não sentir. Não tem como não sentir medo, não tem como não sentir vergonha, não tem como não sentir raiva. Porque é inerente à condição humana. Faz parte da vida na Terra. Tá? Então, Juju, a tua pergunta é: durante o dia a gente percebeu o personagem. Isso? Olhar para as E nossas é, máscaras? Então, olha só. Nós temos vários personagens durante o dia. Ah, muitas vezes nós mostramos as piores faces do personagem para as pessoas que nós mais amamos. Olha só. Muitas vezes a gente é mais grosseiro, mais sem paciência com as pessoas que a gente tem mais segurança. Que às vezes é o nosso companheiro, nosso papai, nossa mamãe, um filho, né? Porque nessas pessoas a gente já tem muita segurança. Então com elas a gente pode relaxar. Só que tem características que a gente faz o tempo inteiro, com todo mundo, em todos os lugares, tá? Então, a gente precisa começar a se perceber, Juju. É uma questão de ter consciência. Aquilo que eu sempre falo, assistir o personagem. Então, o que eu faço, que geralmente eu faço sempre. Porque, poxa, eu tô lá no meu local de trabalho, então lá eu não vou soltar pum. Vou dar um exemplo. Mas em casa eu vou. Estou dando um exemplo de algo que é inerente à condição humana. Todo mundo faz, todo mundo aqui tem intestino. Só que parece que é feio falar. Então, quando a Fer falou isso, o que eu senti? Será que eu senti vergonha? Será que me remeteu a uma cena que eu fiquei com raiva porque eu fiquei até com dor de barriga por não ter feito isso? Será que eu fiquei com medo porque alguém podia me julgar por isso? E aí a gente começa a uma investigação sutil e muito profunda de como eu me mostro, por onde sai o meu som, como é o meu personagem. Como vai ter aquela pessoa que vai soltar pum em todo lugar e vai sair rindo disso? Então são pequenas coisas e eu sempre gosto de trabalhar nas pequenas coisas. Naquilo que parece tão insignificante, mas que traz muita informação. Né? A forma com que a gente se porta na mesa. Como é que eu me porto na mesa da minha casa? Como é que eu me porto na mesa com os meus amigos? Como é que eu me porto na mesa? Olhar para isso. E aí a gente começa a mapear o personagem. Aos poucos. Né? E nós somos, Juju, e aí tem várias linhas, né? Dentro da terapia.
holística, né? Eu digo principalmente que é a que eu estudo e a que eu trabalho, o quanto mais a gente pudesse igualar, o quanto mais a gente pudesse linear. Olha, da forma com que eu sou com meu marido, eu sou com os meus pais, eu sou com os meus filhos, eu sou com os meus amigos, sou com os meus sócios. Quanto mais linear tiver esse comportamento, mais, de alguma certa forma, eu consigo estar equilibrada com a minha verdade. Mas não tem como estar hoje nessa condição humana. Porque a gente tem que estar todo o tempo, botando uma basezinha na cara para live, e aí botando uma. Nós precisamos estar o tempo inteiro nos adequando. Então, são formas de a gente assistir com consciência e sem julgamentos. E aí, pode falar, Fer. Porque eu desenvolvi isso para me sentir amado, para me sentir pertencente, para me sentir aceito. Na hora em que tu falava os sem julgamentos, eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Porque o julgamento, a gente discute muito sobre isso, né? Falamos sobre julgar de diversas formas, né? O julgamento disso, daquilo, de opção sexual, de julgamento por fisionomia, enfim, seja lá qual for. Pensei em dois que é os que eu lembrei, mas de todos eles. E muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente se julga ou tem um auto-julgamento que ele acaba sendo tão limitante, ou ao mesmo tempo ele nem permite com que a gente olhe para a situação com um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho pela gente mesmo. E esse auto-julgamento, agora eu fiz uma super viagem, nem sei se alguém entendeu, mas eu falei tudo meio errado, mas é isso aí. E, na verdade, esse auto-julgamento é o que parece que nos acompanha todos os dias e faz com que nós criemos personagens a fim de nos adequarmos a um determinado local, esperando que aquelas pessoas gostem da gente. Então, isso vai ao encontro de eu tenho a minha personalidade conforme o ambiente para que aquelas pessoas gostem de mim. Basicamente, é nessa ideia. Basicamente é nessa ideia, porque por mais que a tua personalidade se formou lá na base da primeira infância, lá de 0 a 2 anos, né? Então, e depois foi passando pelas fases da infância de forma diferente, onde tu foi desenvolvendo as tuas crenças, já dá uma predisposição a tu se adequar aos ambientes ou não, de tu ser mais flexível ou não. Porque tem pessoas que não vão conseguir ser flexíveis. Isso que tu falou agora, eu vou me adequar àquele lugar, isso já é uma característica, porque tem pessoas que vai dizer assim, eu não vou me adequar e eu dou na cara de quem chegar na frente. Então também é uma forma de dizer assim, eu não vou lá, eu não vou ouvir, eu não quero saber. Também é uma forma, a intransigência e a flexibilidade são características da personalidade. E que elas podem vir. Não, pode falar. Pode falar. E que elas podem vir por qualquer uma das três. Porque o que acontece é o seguinte, não é a gente olhar para um fato. É para a gente olhar o que levou a fazer aquele fato. O que me leva a fazer isso. E não o porquê eu faço isso. Porque as pessoas fazem a mesma coisa por razões diferentes. Fer, a Julie comentou, na infância é super importante fazer as crianças perceberem que emoção estão sentindo. Quando adulto fica mais fácil se perceber. E nisso, enquanto antes tu falava sobre crianças, enfim, né, a diferença, e o exemplo do pum, eu juntei tudo. Porque a criança, independente do lugar onde ela está, ela pergunta, ela solta pum, ela faz cocô, né? No ambiente onde ela está. Se ela recebe um brinquedo que ela não gosta, ela joga longe, faz cara feia mesmo, porque ela não gostou. Então ela jogou longe. E, enfim, a gente percebe isso nas crianças e nós dissemos, como as crianças são sinceras, né? E aí a gente percebe essas três emoções, de vergonha, de raiva e de medo. E eu, na verdade, falo que percebo porque fui associando alguns momentos com convivência, em convivência com outras crianças. Mas é esse tipo de reação que permite com que a gente perceba, talvez, alguns pontos específicos da personalidade. Ou não. Juju, isso que tu acabou de falar agora. Por exemplo, na tua personalidade, partindo do teu filtro, tu vai dizer como a criança é sincera.
partindo do filtro de alguma outra pessoa, de algum outro jeito, vai dizer assim, que criança mal educada. Então, aquilo que é sinceridade para uns é falta de educação para outros. Por isso que eu te falei da bolacha, para que a gente pudesse usar esse exemplo durante toda a live. Porque o que é para ti uma bolacha? O que é para alguém ser sincero? Por muitas vezes, a minha sinceridade repeliu muitas pessoas. Talvez alguém tá trocando a live porque, cara, essa guria tá falando de pum aqui. Porque talvez isso incomode. Então, o que é sinceridade partindo do teu filtro, né? Para outra pessoa pode ser falta de educação. Porque aí, se a criança tá aqui e vai deixar soltar punzinho, a mamãe vai olhar e vai dizer assim, filho, tá com dor de barriga, solta punzinho. E aí vai ter alguém do lado e vai dizer assim, ai, que horror! Olha o que tá ensinando pra criança. E quando a minha mana, que eu acredito que seja a minha irmã que falou isso, tá? Eu não vi aí quando passou a pergunta, mas quando falou Julie falou isso, porque a minha mana estuda muito. A minha mana estuda na vida real, né? Eu tenho os livros, levo as informações, a minha mana tem os livros e faz os cursos dela, mas a minha mana coloca isso em prática. Uma das maiores funções do pai e da mãe é explicar para a criança que emoção ela está sentindo. Sim, filho, você está frustrado. Pode gritar. Isso vem da sua raiva, faz parte. A minha mana sempre faz isso. Ela é uma mãe incrível. Eu sou fã da minha irmã. Né? Então, sim. E quando a gente é criança, e não é por mal, é por como foi, e foi do jeito que foi, tinha que engolir o choro. A minha mamãe tá aqui, quantas ela dizia? Chora baixo. Quantas vezes a minha mamãe dizia? E aí eu desenvolvi crenças que para chorar tem que ser muito forte o negócio, senão eu não vou chorar. Porque eu desenvolvi que se eu chorasse, a mamãe não gostava. E aí às vezes a minha mãe diz assim: "Ai, filha", eu digo: "Mãe, tu é a mãe certa para mim, porque se eu fosse chorona, eu não ia poder ouvir tantas histórias que eu ouço todos os dias das pessoas". E tentar passar tanta força para as pessoas. Por isso que ela foi a mãe certa e me passou essa crença. Né? O engole o choro que a Ceci está colocando aí. Engole esse choro, chora baixo. Então, nós criamos, desenvolvemos a crença que choro não é bem assim. Enquanto, entretanto, todavia, tem pessoas que choram muito. E aí, lá na infância, recebiam a atenção da mamãe quando choravam. Aí, quando choravam, a mamãe largava e tudo dizia: "Tá chorando por quê, filha? Tá tudo bem?" E aí desenvolveu a crença assim: opa, quando eu choro, a mamãe vem. Quando eu choro, eu ganho aquilo que eu quero. Que conseguiu, através do choro, aquilo que precisava. Então, quando a gente começa a perceber, Juju, que toda forma que a gente conduz, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz, com facilidade, com dificuldade, foram as crenças que nós formamos a nossa personalidade. E aí a gente começa a desfazer a meada. Começa a pegar o fio e desfazer todo aquele emaranhamento que se tornou nossa personalidade. Porque a personalidade, ela só tá aqui na Terra para trabalhar a nosso favor. E como a gente não consegue lidar com ela, porque acaba se rotulando, dizendo que a gente é assim, e cada vez dizendo a minha personalidade é forte, quanto mais eu digo isso, mais eu vou me emaranhando naquele personagem. Porque fala e acredita, né, Fer? Porque aí eu passo a acreditar. E quando eu falei que sou, gente, isso é, agora eu sempre digo, essa parte aqui é um soco no bucho. Porque aquilo que eu digo que eu sou, eu acabo tendo que defender. Achou Eu engraçado. já fico esperando assim, Quanta coisa eu tô fazendo porque eu disse que sou assim. Então eu passei a dizer que eu sou assim e aí eu preciso defender esse negócio porque eu disse que sou assim. E aí eu não quero mais voltar atrás porque eu preciso continuar tendo razão. Então, Juju, e digo assim, ó, do meu coração, no meu campo de experiência, com o meu personagem. Não foi fácil para mim
parar de ser briguenta. Não foi fácil para mim aprender a lidar com a minha raiva. Porque eu tenho raiva na comunicação. Eu falo de um momento, eu falo com raiva. Só que hoje eu procuro usar essa raiva numa forma de amor. Só que a minha comunicação, ela não é sutil. Ela é uma comunicação agressiva. Quando eu falo, eu coloco força nessa aqui, eu uso palavras de força, eu intimo as pessoas. É um soco no bucho. Dou soco no bucho. Porque há uma comunicação mais agressiva. Enquanto a tua comunicação, ela é uma comunicação mais doce. Então, essa que é a grande sacada. Todo mundo faz a mesma coisa, por questões diferentes. Fer, antes tu falava sobre... trouxeste exemplos, né, teus com a tua mãe, coisas que a tua mãe dizia. E muitas vezes a gente escuta quando temos amigos, ou enfim, pessoas próximas, porque a minha personalidade com a da minha mãe não bate. A gente tem personalidades muito diferentes e não dá. Muitas pessoas a gente escuta falando isso, seja, dei o exemplo com a mãe ou com o pai, porque ontem até o vídeo que tu me enviou, que enfim, a Fer invadiu meu Insta, né, convidando aqui, fez essa comparação com o pai, com o Dia dos Pais, como os nossos pais influenciam na nossa personalidade, de que forma que eles influenciam, e a partir disso, por que muitas pessoas acabam colocando a personalidade como uma justificativa de conflito? Uhum. Sim, e é, né, Juju? Na verdade, quando a gente quer o conflito, a gente encontra motivo para isso, tá? Isso é uma coisa assim, ó. Sempre, sempre, a nossa mente sempre vai encontrar respostas para tudo que a gente quer, tá? Então, se eu quero conflito, tudo vai ser motivo para o conflito. Como se eu quero paz, tudo vai ser motivo para paz. Então, na verdade, aquilo que a gente diz, minha personalidade com a minha mamãe não fecha. Tem alguém querendo bater de frente com a mãe. E tem duas coisas. Ou é extremamente igual e tá fazendo queda de braço, ou tá tentando, tá rejeitando de uma forma tão grande a mãe que tá tentando fazer o oposto. E vai de novo pra queda de braço. Do meu jeito ou do teu. Ou se é do mesmo jeito, eu sou melhor que tu. Tá sempre entrando em atrito. Porque, Juju, agora falando, puxando a constelação junto. Não tem como. Pessoal, nós somos vaso daquele barro. 50% pai, 50% mãe. Não tem como não estar ali. Então, se tá rolando atrito, primeiro, eu não estou honrando o meu portal. Eu estou tentando bater de frente. E aí eu não estou respeitando a hierarquia. Tá faltando algo que não está deixando eu viver em harmonia comigo mesma. Porque como é que eu vou estar bem comigo mesma se eu sou 50% pai, 50% mãe, se eu tô afrontando o portal? Não tem como eu estar de bem comigo mesma se eu não estou de bem com uma das minhas partes. Se eu não dou no lugar no meu coração para minha mamãe do jeito que ela é. Então, hoje a minha mamãe, é engraçado, às vezes ela diz assim, filha, sabia que ontem eu até chorei? Porque a minha mamãe também entendeu lá na infância que aqui não é lugar de gente fraca. Porque minha mãe entendeu que choro é fraqueza. E quando a gente começa a perceber que demonstrar uma vulnerabilidade é um sinal de força muito grande, mostrar o nosso tendão de Aquiles, né? Mostrar uma fraqueza. É uma coisa muito grande, porque a personalidade, ela veio como um cachorro bravo para defender a minha essência. Então, personalidade é aquilo que eu desenvolvo para proteger a minha essência. Personalidade é tudo aquilo que eu não sou.
que eu precisei desenvolver. Que eu estou. Fer, uma pergunta, inclusive o Rafa, se estiver aqui assistindo, na outra live, o Rafa tinha mandado uma pergunta, posto, né? Enfim, uma pergunta sobre o amor. Mas como caiu a live, a gente perde os comentários. Então, Rafa, se estiver por aqui e quiser enviar de novo, por favor, envia que a gente já fala sobre. Eu vou aproveitar e vou ler aqui. A Júlia vai tomar choque. E o Márcio Lusato. O meu santo não fecha com o dele. Mas você nem conhece a pessoa e depois que conhece vê que não era isso. Isso já é a inteligência instintiva, talvez, Fer, ou não? Ou é questão de personalidade mesmo? Então, aí já pode ser também, como eu sempre digo, né, Juju? Não dá para dizer o que que é, porque se a gente disser o que que é, a gente limitou. Então, são vários fatores. Pode ser um fator energético, tá? E aí, o que que o Márcio mostrou? Primeiro, que ele é uma pessoa que se permite conhecer. Porque se ele fosse intransigente, não gostou da pessoa, ele não ia querer nem conhecer. Então, ele disse, ó, não fechou o meu santo com o dele, mas depois eu mudei de opinião. Então, ele já mostrou que é uma pessoa que pode mudar de opinião. Que bom, né? Ou não. Vamos percebendo. O Márcio que precisa perceber se isso é bom ou não para ele. Mas vamos tentar, de alguma forma, tocar nessa resposta. Pode ser o fator energético, tá? Pode ser a projeção. O que que aquela pessoa mostrou de mim que eu não gostei. Pode ser que um dia eu não estava legal e eu olhei aquela pessoa com um olho que depois, num outro dia, eu me permiti olhar diferente. Então, podem ser vários fatores, tá? Então, para a gente dizer que é um ou outro, fica difícil. Mas tem uma coisa sobre personalidade que é bem legal a gente falar. As pessoas que são muito racionais, que têm uma inteligência baseada na razão, tá? Que estão baseadas no futuro, têm uma dificuldade maior em entender as pessoas que são muito emocionais. Então, aí a pessoa racional diz assim, ah, não dou conta. Aquela pessoa começa a chorar, não dá. E aí a pessoa que é toda sentimento, que é toda... Mas assim, como é que tu não se emociona com isso? E aí começa a dar o conflito, porque a pessoa é baseada na emoção e a outra na razão, então querendo se entender. E aí vivem infelizes para sempre, seja no casamento, na amizade, no relacionamento que for. Porque nós temos inteligências distintas. E a minha inteligência é uma. E aí a do outro é outra. E aí a gente tenta, através de energias, tentar fazer dar certo e começar a mudar um outro. Ah, é que eu quero que olhe comigo. Eu quero que olhe comigo. Por exemplo, eu tenho uma personalidade mais que afronta, né? Então eu gosto de falar, então eu olho no olho e falo um monte de coisa e eu já quero resolver. Porque é instintivo, é já, é agora, não tem depois. E aí, o meu amor, que é todo, né? Então, a gente vai aos poucos encontrando uma forma que ele não me mude, porque isso é uma forma, é o meu jeito de me expressar. E eu tenho que, aos poucos, ver se isso faz bem para mim ou não e comedir isso. E o meu amor, que gosta de tudo, tá, calma, vamos ver. Então, a gente vai encontrando formas para que eu não tente moldar ele e ele a mim. Que a gente possa ser como a gente é. Então, muitas vezes eu faço um papo sério com meu amor, eu falo, e aí depois a gente acaba resolvendo isso por WhatsApp. Porque para ele é mais fácil escrever. E assim eu também posso me ponderar. Porque como eu sou muito instintiva, eu acabo pensando um pouco, assimilando as ideias, escolhendo as melhores palavras, para que depois eu não precise arrumar todo aquele estrago. Fê, sabia que enquanto tu falava isso, eu viajei aqui um pouquinho, né? Porque é justamente esse talvez seja um problema muito comum entre casais. No sentido de querer um mudar a outra pessoa e dizer porque ela não combina comigo. Onde, na verdade, não seja talvez a pessoa, mas seja
né? O combinar é um exemplo, mas é no sentido de a gente não fecha, a gente não consegue se encaixar. É muito diferente uma pessoa, né? Um e outro. E aí eu pensei justamente nesse razão e emoção, nesse sentir, né? Um ou outro, qual que teria razão na história e qual seria só emoção. E que daí parece que não agrega nada, porque não é a razão, não é o certo. Enfim, como essa questão de tentar encontrar no outro aquilo que mais gosta e tentar ser igual acaba afetando tantos relacionamentos. Não sei se eu fui clara, mas é muito comum a gente escutar de casais, de amigos, enfim, coisas que no outro é diferente e não busca entender, mas sim critica, né? O não sei o que no bucho, que a Júlia mandou soco no bucho, não? O que que era? É tomar choque. Choque, tomar choque, eu tô com bucho na cabeça, não sei nem por quê. É, então, na Enfim, verdade, Juju, eu falei soco no bucho. isso aí, isso aí. Enfim, eu acabei fazendo toda essa relação que eu não sei se ficou clara, mas que a gente percebe em muitos casais, de querer mudar o outro a ponto de que o próprio perca a sua personalidade, né? É, então, Juju, na verdade, Ele- a gente volta de novo no julgamento. Porque é como se a gente tivesse uma forma. E aí a gente quer botar a pessoa lá dentro. E aí, se sobra um pouco aqui do braço, a gente corta, se sobra um pouco da cabeça, a gente corta e tenta enfiá-la naquela forma. Tu vai ser assim. Olha isso. Então, a forma também de a gente poder aceitar o outro do jeito que ele é. Não num sentido de tá bom, eu aceito e tá tudo bem. Não. Nós precisamos juntos evoluir o nosso relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, ou entre sócios, ou entre amigos, parceiros de trabalho, primos, enfim, um relacionamento como um todo. Nós estamos o tempo inteiro no julgamento, tendo uma forma e querendo encaixar a pessoa dentro. E aquilo que sobra a gente corta. Ei, cada um de nós tem um DNA. Cada um de nós tem um desafio aqui. E aí, quando a gente começa a perceber, tá ok, a minha inteligência, que é a minha inteligência predominante, é a reprimida do meu companheiro. Por isso que há uma sincronicidade perfeita. Tu imagina duas pessoas emocionais juntas, falando do passado o tempo inteiro e chorando. Quem vai construir o futuro aqui? Se a galera tá lá chorando, se emocionando e lutando contra o passado. E aí, se tu tem dois mentais, então os dois. E aí, quem que vai estar organizando como é, trazendo as coisas para consciência? E aí tem uma pessoa totalmente instintiva com outra instintiva, dois malucos, botando fogo em tudo e depois tentando arrumar. Então, esse é o grande equilíbrio do universo. E aqui na Terra, Juju, não tem hoje a condição humana, não tem como nós vivermos sem julgamento. Porque aqui na Terra tem certo e errado, bom e ruim, bem ou mal, pode ou não pode. Aqui na Terra é assim, é yin e yang, é a dualidade. Nós vivemos uma eterna dualidade na Terra. Então, o bem só vai precisar existir se existir o mal. E quando não for mais assim, quando não tiver mais certo e errado, só é do jeito que é. E por alguma razão é assim, que é assim que se trabalha nas constelações. E não num sentido de conformismo. Num sentido de preciso aceitar para construir algo diferente. Eu só posso aprender a lidar com a minha personalidade quando eu a reconheço. Eu só vou poder curar algo que sei que tenho. Então, como eu vou tentar lidar com uma emoção? E aí, olha só isso agora. Eu vou encontrar uma pessoa para ser meu sócio, para ser meu cliente, para ser meu companheiro, o que for. E eu tô querendo que aquela pessoa me entenda, eu tô querendo que aquela pessoa me faça feliz, eu tô querendo... Se nem eu sei esse negócio. Se eu nem sei o que me leva a agir assim.
Se eu tô toda hora terceirizando esse serviço de me fazer feliz, eu tô terceirizando esse negócio de me completar. Que completar, cara? Nós somos seres completos. Somos todos seres completos. A gente precisa de um do outro. Somos seres gregários. É gostoso, mas não porque sem aquela pessoa, seja um só, seja o que for. Porque aí eu tô terceirizando isso. E aí eu não sei me fazer feliz, eu não sei as minhas feridas, eu não sei o meu tipo de inteligência predominante e eu tô terceirizando esse bulicho. Olha aqui, tu vai me fazer. Hoje tu não me levou passear. Olha aqui, hoje tu não me elogiou. Aí eu já me elogiei. Eu já olhei no espelho e disse assim, cara, olha quanta coisa tu já viveu. Olha por quanta coisa tu já passou. Tu é Flórida. Como eu tenho orgulho de ter passado por tudo isso. Porque aí eu não vou ficar esperando que alguém diga isso pra mim. E não que não seja ótimo ouvir. Mas aquilo que eu ouvi vai ser um julgamento. E quando eu fico em paz no meu coração, eu fico menos tentando mudar o outro, menos terceirizando. Tu viu o que aquele outro me disse? Tu viu o que aquela pessoa me fez? Ei, qual é a tua crença que atraiu isso pra tua vida? Por que tu se permitiu viver isso? Já te perguntou? É um Fer, minuto essa de é, silêncio, é para pegar fôlego, é, né? não, é aquela hora que a gente fica em silêncio e pensa como é que eu vou, o que que eu vou perguntar que eu nem tava prestando atenção, pensando na pergunta, tava só ouvindo e Tá de tudo bem. fato, é porque são coisas tão comuns do nosso dia a dia e a gente não para dar atenção a isso. Ou simplesmente a gente não dá atenção, né? Não é nem parar, a gente não para outras coisas que dirá, talvez para olhar pra gente no espelho e dizer oi, né? Dá um, respira, pensa, percebe, enfim. É. Eu só preciso abrir a porta para minha cachorra, que ela começou a chorar aqui, mas eu vou te deixar, se pode ir falando sobre uma pergunta. Temperamento e personalidade. Qual a diferença de também tem um temperamento muito difícil? É o temperamento daquela pessoa. E personalidade. O que são as duas? Um segundo, tô Tá aqui bem. de volta. Tá bem, então vamos lá. O temperamento faz parte da personalidade. Também é uma característica de como eu me mostro. É um tempero, né? É o tempero que eu coloco. Então, geralmente as pessoas dizem desse temperamento, é uma característica da personalidade. E geralmente é um temperamento forte, né? Uhum. Ninguém diz que eu tenho um temperamento sutil. Não. Não. Eu Geralmente, tenho um quando temperamento coloca doce. esse rótulo, já coloca uma conotação negativa, né? Fer, eu adorei antes. Acho que ficou claro para mim, pelo menos ficou claro essa questão do temperamento, né? Foi o que eu acabei recebendo. Se mais alguém tiver dúvida e não quiser compartilhar por aqui, gente, pode me mandar por direct, também não tem problema, ou manda por aqui. A gente vai ficar feliz, né, em comentar sobre. Mas enquanto isso, Fer, eu me chamou muita atenção, acho que de tudo isso, de toda a nossa live, de tudo que falamos, enfim, o Enneagrama é algo que podemos com certeza falar. Eu tenho certeza que rende muito assunto, né? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso também. Uhum. Mas me chamou muita atenção sobre como também a gente se coloca para o outro e como o outro, por meio do filtro dele, nos vê. E, de fato, a gente parece que descreve a nossa personalidade da forma que a gente vê, mas que quando eu fizer isso para ti, tu sente a partir da tua visão, da tua experiência, da tua perspectiva, né? Então, esse é um cuidado que temos que ter no nosso dia a dia, talvez. Juju, e Freud explica, né? As janelas de Freud, né? Como eu me vejo, como os outros me veem, como eu vejo que os outros me veem. Então, Juju, é isso que eu te falo. São tantas ferramentas que a gente pode usar e que eu te digo, a minha verdade, e foi um movimento de cura muito lindo para mim, porque foi o que me colocou na vida espiritual, né? Foi a alavanca, que foi o Enneagrama. E o Enneagrama, ele linka os 7 pecados, mais medo e ilusão. Que aí há estudos que Gurdjieff fez, que Gurdjieff é o pai do Enneagrama,
que foi tirado isso dos escritos antigos. Quando foi formada a Bíblia, teria sido tirado medo e ilusão dos pecados, que seriam 9 e não 7. Mas aí isso é assunto para um outro dia. Até o Fábio, que é teólogo, que me fala das lives, a gente ficou de falar sobre isso, que eu acho que eu vi a Nayuri por aí também, que o Fábio estudou teologia. Então, o Enneagrama, ele traz os tipos de personalidade, tá? Vinculados aos 7 pecados, mais medo e ilusão. Então, a gente vai ter uma personalidade formada na ira, uma personalidade formada no orgulho, uma personalidade formada na mentira, na ilusão, né? Uma personalidade na inveja, na avareza, no medo, na gula, na luxúria e na preguiça. E aí, o Enneagrama é um treinamento bem divertido. Eu tô vendo que tem pessoas aí que já fizeram o treinamento comigo. E que se quiserem compartilhar algo, a gente começa a entender a base da nossa personalidade, as feridas, os desejos e os medos que a nossa criança sentiu e que a gente passou a desenvolver, baseada nos 7 pecados, mais medo e ilusão. Fer, e agora também, né? Mais uma pergunta aí. Mas, enfim, como a gente pode receber esse... Vem, Tuca, pera que minha cachorra agora tá voltando aqui. Vem, Tuca, vem, sobe. Pronto, ela acompanha todas as lives, Fer, ela tá aqui, ó. Na verdade, Oi! ela é linda. Olha, É uma gordinha, Tuquinha. Olha só que legal. Diz oi. A importância do amor pelos bichinhos. Esse sentimento que a gente desenvolve pelo amor ao animal é uma área do cérebro que só é ativada por quem sente amor aos animais. Como? Tu pode repetir porque eu tava arrumando o celular, perdão. Bem capaz. É sinal que precisa ser falado de novo. Quando a gente ama os animais, essa coisa que a gente é uma parte do cérebro que só é trabalhada por quem sente esse tipo de amor. Ah, jura? E aí a neurociência fala que é uma parte que está linkada ao Alzheimer também. E aí quando a gente desenvolve o sentimento por animais e falar outra língua, a chance de a gente ter Alzheimer é menor. Ai, olha só. E é tão natural, né? Então, enfim, é um comportamento Pra nós, que né? pra nós. Pra Porque nós. enfim, eu durmo com a minha cachorra, isso não é um problema. E eu sei que muitas pessoas, ai, tu dorme com o cachorro. Tudo bem, né? Cada um, enfim, sente o que sente pelos seus animais ou não. Então, pra mim é natural, né? É algo que, enfim, me sinto muito à vontade. Tu imagina que no meu ritual da manhã, e meu maridão tá aqui, já tá achando graça disso, né? Porque no meu ritual da manhã está dançar para os meus gatos, né? Então eu tenho uma música que eu mesma compus para eles e que todas as manhãs eu canto e danço no quarto antes de ir trabalhar, para eles saberem que eu tô indo trabalhar, mas que eu amo muito eles. Você tá compositora? Tu é compositora? Uhum. Nas horas vagas. Só que tem um detalhe. É uma Ah, língua que eu mesma inventei com palavras que só eu sei o significado. tem tudo pra fazer sucesso. Tem tudo para bombar na música popular brasileira. Fer, mas brincadeira essa parte, agora eu não lembro o que eu tava comentando antes, quando a Tuca entrou por aqui, mas, sim, lembrei. A questão de quando falava sobre os 7 pecados, ou 9, né? Mas a personalidade baseada neles. E aí a gente já parece que cria talvez um pezinho pra trás, porque pensa, nossa, como é que a minha personalidade é baseada em um pecado? Né? Baseada em algo que é ruim? Então, Aham. É porque julgou de novo. Por quê? Olha só. Agora é uma pergunta independente da crença, tá? Essa força do universo, cosmos, Deus, Buda, Jeová, Brahma, aquilo que for Deus. peraí. 22 segundos, tu não responde isso, né? Então, fica para o próximo